Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast falando sobre agronegócio, que durante esse evento, esse workshop profissional sobre agrotóxicos, que está sendo realizado aqui na Uningá, está reunindo diversas entidades, tem empresas, tem também o governo do Paraná que está participando, né? E hoje a gente vai abordar em nosso podcast o assunto agrotóxicos. Estamos aqui com o Werner Genta, ele que é agrônomo e também consultor em fruticultura, e o João Miguel Tosato, famoso Tosato, fiscal da ADAPAR. Obrigado aí pela presença de vocês. Nós que agradecemos o convite. É uma honra. É uma honra. Tá certo, então. Começo aqui com a pergunta aqui para o Werner. Qual o papel da assistência técnica e da extensão rural frente à redução do impacto de agrotóxico nas culturas sensíveis? Não só nas culturas sensíveis, mas em todo o ambiente, é o profissional que assina a receita. De forma regular, sem uso de produto contrabandeado, sem nota, mas de forma regular você necessita de uma receita para poder fazer a comercialização. Então a função do profissional é justamente identificar a necessidade ou não do uso desse agrotóxico, prescrever a receita conforme tem que ser feito, né? E aí, em muitos casos, ele pode não recomendar, pode não ser necessária a utilização, né? Então, a presença do profissional é fundamental para que o agrotóxico seja usado adequadamente. Ou seja, ele é o médico das plantas. É isso daí. É que nem quando a gente tem alguma dor no corpo, alguma coisa, você não sabe o que é, você vai no médico, o médico vai olhar para você, ele não vai saber o que você tem. Ele vai mandar analisar, fazer um exame, né, tomografia, tirar sangue, fazer exames, para descobrir o que você tem, para depois te dar os remédios para te tratar. A agronomia não é diferente. Se um profissional da agronomia não for na propriedade fazer um diagnóstico, verificar a cultura que o cara tem, o entorno da propriedade, se existe culturas sensíveis em volta ou não, né? Exemplo aqui na região, a uva, né, principalmente, bicho da seda também, dá muito problema. Não tem como ele recomendar um produto. E daí ele pode pegar alternativas, não pegar aquele produto que pode vir a prejudicar mais aquela cultura que está no entorno. Ele pode pegar um outro tipo de produto que vá resolver o problema do agricultor, né? Mas não vai prejudicar o vizinho, né? E tem também outras questões de restrições de uso, questão de distância, outras coisas mais, que o próprio profissional da agronomia pode recomendar. E conforme a situação, ele pode recomendar até produtos biológicos, né? Nem pegar o próprio produto químico, tóxico, né? Ele pode usar um outro produto alternativo. Você falando de uva aqui em Marialva, recentemente a gente teve alguns casos ali, acredito eu, que de deriva, né? O que se resolveu quanto a isso? Olha, a gente recebeu muitas denúncias de deriva agora, o ano passado, o ano retrasado principalmente. Teve um produto novo que entrou na região aqui, da uva. Ele já estava no Paraná desde 2011, sabe? Só que ele estava usando só para pastagens. Como aqui não tem muita, né? Daí ele foi atualizado também para ser registrado, apresentado documentação para ser usado na soja e no milho. Então, quando ele registrou, né, nessa questão, começou a ser usado mais aqui na região, e é um produto muito volátil, como a gente diz. Ele levanta voo, vamos dizer assim, no rústico, né? E vai longe. O vento leva embora e vai longe. E você não sabe aonde ele vai abaixar o produto, né? Então não é 1 quilômetro, 2, 3, não sei. Ele pode ir longe. Então a gente não... onde ele cair, se cair em cima de uma uva, de uma cultura sensível, ele vai fazer um estrago. E foi o que aconteceu aqui em Marialva? Aconteceu aqui há 2 anos atrás, principalmente, né? Quando teve e foi aplicado numa época que estava muito calor, setembro, de 20, né, estamos em 22, de 2020, lá não só aqui nessa região aqui de Marialva, mas também lá na região lá de Cornélio Procópio, Bandeirantes, que lado lá. Então ele é um produto que, como ele era novo para a região, né, não era novo para o Paraná, mas era novo para a região, local de uso aqui próximo de coisa, ele causou um estrago grande na uva e outras culturas, abacate, outras culturas frutíferas, né, por questão de mau uso, né, principalmente, né, e muitas vezes desconhecimento também da aplicação do produto pelo agricultor, com relação à temperatura, umidade relativa do ar. Ele não poderia ter sido aplicado naquele momento, estava muito calor.
E então o produto ele tem um limite de temperatura, até 30 graus, e estava naquela época, lá estava 34, 35 graus, foi bem calor mesmo, me lembro dessa época aí. Ele fez grandes estragos na região. Me fala uma coisa, você que era da PAR, é coordenador fiscal aqui no estado do Paraná, né? Quais as regiões aqui do estado onde a gente tem mais problema com relação a isso? Então, nas regiões que são plantadas a uva, né? Nas regiões que tem o bicho da seda, daí já é outra história, já é questão de inseticidas, né? Onde que é? Em Nova Esperança aqui? Aqui tem Marialva, tem vários municípios aqui na região, então muitas vezes esse bicho da seda está cercado por cana-de-açúcar, né? E a cana-de-açúcar também usa muito agrotóxico na questão da cana. E são muito próximos à lavoura da cana, os grãos de soja, o milho, da criação do bicho da seda. E a uva também não é diferente, está do lado do milho, está do lado da soja, né? Então toda essa região, e não pega só aqui a região de Marialva, a região de Maringá, pega o Moarama, pega Paranavaí, toda a região aí que tem essas culturas sensíveis próximas, conforme o produto que é utilizado, gera grandes estragos. Tem uma pergunta que veio para a gente aqui, como que foi resolvido o problema de deriva de agrotóxicos em Rosário do Ivaí? Em Rosário do Ivaí, ocorreu um caso em 2019. Um produtor aplicou, afetou 17 lavouras, né? Eu atendo lá praticamente todos os produtores do município. Nossa, é bastante. Eu atendo 50 lá. 17, situados na entrada da cidade, foram afetados. Aí eu identifiquei, chamei a diretoria da associação, o presidente, diretores, e falei, olha, essas lavouras foram afetadas, tá? O que vocês podem fazer? Chamar o produtor, né? Que vai chamar o agrônomo que recomendou e achar um meio de fazer um acordo, né, para ressarcir. Aí eles conversaram, reuniram, se acertaram e determinaram um valor a ser indenizado. Aí eu voltei nessas áreas, calculei o prejuízo de cada produtor individualmente e rateei o recurso obtido entre os produtores. Então ali foi uma solução que atendeu parcialmente, pelo menos, o prejuízo de cada produtor. Foi uma solução rápida, não teve despesa com justiça, nada, né, com custos e tudo mais. E mostrou que também é uma região que só uma empresa praticamente que atende, não tem uma sede de muitas empresas. Então, no ano seguinte, né, o profissional e a empresa falou, não, aqui nós não temos condição de usar esse grupo de produtos, que é o grupo dos mimetizadores de auxina. Por que esses produtos dão problema? Porque a definição de hormônio, o que é hormônio? É um produto, uma molécula produzida por um organismo em pequena quantidade que controla o funcionamento. Então, os hormônios no ser humano, nas lagartas, em qualquer bicho tem hormônio, qualquer ser vivo, né? E uma pequena alteração desequilibra todo esse organismo. Por isso que esses produtos em baixa dose, em algumas plantas, ele altera o metabolismo. No caso da videira, ocorre abortamento das flores, cai todas as flores, só sobra o cacho, o ramo para de crescer, conforme o produto, né? Então, é isso que acaba acontecendo. No Rosário do Ivaí, então, eram produtores de uva? São um grupo de produtores de uva que foram afetados por uma aplicação em 2019. A aplicação foi feita em quê? Em soja, 2,4-D em soja. E afetou essas lavouras, né? Mas aí eles se acertaram. No ano de 2020, quando deu esse grande problema com o triclopeira aqui no Paraná, que praticamente em diversas regiões, Cornélio, que nem Tosato comentou, Toledo, Terra Roxa, Rosário do Ivaí não utilizou. Porque o profissional lá, ele já tinha passado o sufoco o ano anterior, falou, não, aqui na minha região não vou recomendar, né? E aí ninguém utilizou naquela região, então lá foi tranquilo. Não teve mais problema. Não teve problema lá. E 2021 também não tivemos problema lá. Tá certo. Como é que é feito esse trabalho do senhor de consultoria lá? Lá o trabalho funciona assim. É feito em parceria com a associação, existe um programa do Sebrae chamado Sebrae Tech, que é para desenvolvimento de tecnologias, e esse programa subsidia 70% da despesa da associação. Então o produtor paga 30% e o Sebrae Tech paga 70%. E a ideia é desenvolver tecnologias. Lá em Rosário, a consultoria é uma parte desse trabalho, né? É o fim do trabalho, porque eles tiveram um problema muito sério com uma podridão em videira, chamada podridão da uva madura, que teve um ano que perdeu 30% da safra do município por causa de um fungo, né? E como é uma doença em outras regiões não é tão importante, tá? Ela é pouco estudada. Então eu elaborei um protocolo de pesquisa, conduzi ensaios lá, um conjunto de 5 ensaios ao longo de 5 anos, a gente vem trabalhando com isso, né? Para determinar, eu escaneei acho que 28, 30 produtos diferentes. Qual o produto
dos que nós temos disponíveis, já registrados para viticultura, que são os mais eficientes. Inclusive produto orgânico, da linha orgânica, o que controla, o que não controla. Então, qual produto que ferramenta o profissional tem para usar. Mas qual é a melhor época de utilizar? Eu posso utilizar no começo, no meio e no final do ciclo. Então, determinei em qual época que é a melhor utilização. Tá, mas essa doença só dá no cacho. Eu preciso pulverizar a folha? Não, já não dá na folha, por que eu vou pulverizar a folha? Se o trator tem 3 bicos e eu tampo 2 e só utilizo o do cacho, que direciona ao cacho, eu estou economizando 66% do produto. O impacto para o bolso do agricultor, o impacto no ambiente, que eu estou jogando muito menos produto no ambiente, né? E estou tendo a mesma eficiência, uma vez que a doença não afeta a folha de forma alguma, folha e ramo, né? Então isso foi conduzido lá em Rosário, e esse ano nós estamos juntando toda essa coletânea de trabalhos, né? E os produtores de lá já receberam as orientações. E agora nós queremos fazer uma publicação, uma estagiária que trabalhou comigo há um ano atrás, e mais a UEL e a UEM, nós estamos escrevendo um grande trabalho sobre isso para poder divulgar para as outras regiões e os outros profissionais terem acesso a essa informação. Olha aí, interessante. Tosato, o produtor em si ele não gosta de aplicar agrotóxico defensivo agrícola porque é muito caro, né? E hoje, com a tecnologia de aplicação, outra pergunta que veio aqui, e os critérios técnicos na escolha do agrotóxico podem ajudar a reduzir os seus efeitos? Sim, com certeza, né? Hoje existem bastante produtos biológicos. Está aumentando esse mercado biológico, muito importante isso daí. Então, muitas vezes, o profissional da agronomia pode lançar mão desses produtos e fazer o controle das pragas que tem na lavoura com produtos não químicos, não tóxicos, né? Não é 100% ainda, mas ainda já melhorou bastante do que tinha no passado. Então, nós podemos resolver muito dos nossos problemas com manejo integrado de pragas, com acompanhamento da lavoura para ver se a praga está em nível de dano ou não, para só recomendar algum produto, se precisar, de preferência um biológico, né, menos tóxico, e também, se for lançar mão de um químico, escolher os menos tóxicos, né? Nós fizemos um evento sobre abelhas em Prudentópolis, colocamos a relação, mostramos, estava dando muito problema de abelha lá, pararam de nos reclamar com relação à morte de abelha, porque nós mostramos o que estava acontecendo. O fipronil é um ingrediente ativo muito que mata abelha e tudo mais. A gente mostrou, além do fipronil, tem os neonicotinoides também, que eles são produtos aplicados em soja, em milho, e daí eles são aplicados próximos à floração, e a floração, a abelha não fica parada na área lá onde ela está produzindo, ela voa de 3 a 5 quilômetros de distância. Tudo isso. Então ela vai na propriedade do vizinho que está aplicando agrotóxico. Então, se você aplicar um produto tóxico para abelha nessa região que tem abelha, a abelha vai lá, ela vai lá na flor, né? Não tem como cercar ela. Então, a gente mostrou a relação de produtos menos tóxicos para abelha, e com relação a resolver, diminuir o problema. Os profissionais da região e as cooperativas e as revendas mudaram a relação de produtos que eles vendiam e não tivemos mais reclamação de morte de abelha naquela região. Você falando desses produtos biológicos, eu me lembro, num passado não muito distante, tinha um primo meu, ele usava um tal de baculovírus, não sei se vocês lembram. Ixi, isso é famoso. Isso é usado ainda, não? Então, dá para lançar mão ainda, porque no manejo integrado de pragas, o baculovírus sempre foi famoso, né? Porque você pegava as lagartas já infectadas, fazia uma maceração e aplicava elas de volta, elas que controlavam as outras lagartas, não só aplicavam agrotóxico. Ele batia no liquidificador. Batia no liquidificador, verdade, você está lembrando aí. Né? Aí, tem uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês, não sei se vocês têm essa informação. Com relação, a gente tem hoje um problema muito grave no milho, que é o enfesamento causado pela cigarrinha. Será que o uso de defensivos agrícolas de forma inadequada, isso aí tem causado algum problema para o controle disso? É uma praga nova que surgiu? Vocês têm alguma informação? Olha, aí que tá, vai ter que lançar mão de alguns produtos também para controlar a própria praga, né? Então, acompanhamento, verificação e, conforme a situação, fazer o controle. Porque eu tenho um programa rural na TV e no rádio também, e teve produtor que entrou em contato com a gente, falou que fez 6, 7, até 8 aplicações e não conseguiu fazer o controle efetivo desse problema nessa safra agora corrente. Vou te dar uma sugestão, então. Conversar com o nosso fiscal Anderson Lemisca, que está em Toledo. Ele está muito em cima dessa questão aí,
Dessa cigarrinha. Dessa questão do milho lá na região. Então, ele já está bem avançado nessa questão do controle, o que fazer para esse tipo de praga. Então, é Anderson Lemis, que é o nome dele. Se puder falar com esse agricultor ou entrar em contato com ele, fazer até uma entrevista, se for o caso, por telefone mesmo, por vídeo, né? E ele está bem por dentro aí, ele pode dar mais informações sobre esse caso. Legal, vou pegar o contato dele depois e a gente traz essa entrevista aqui também no nosso podcast. Com relação à fiscalização, como é que você tem enxergado, como que vocês têm percebido aí a atuação dos produtores paranaenses com relação aos defensivos agrícolas? Defensivos agrícolas, no geral. Bom, essa questão que a gente está, inclusive, no workshop aqui, né? A gente está mostrando que tem como reduzir o uso de agrotóxicos, tem como aplicar se preciso for, né? Com relação principalmente ao diagnóstico a campo, né? Com relação ao profissional da agronomia, da assistência a campo, lá no local da aplicação, né? Então, assim, tem como usar produtos alternativos, a gente está falando de produto natural, biológicos, e também lançar mão de produtos menos tóxicos e, sendo o profissional, o técnico, estar em cima do produtor lá na sua propriedade, né? Eu queria complementar aqui, nós estávamos falando aqui da uva, que nem teve esse negócio do Triclon aí, do Triclopyr. Eu acho a informação importante. Quando estourou esse problema aqui na região, de Marialva, aqui, Maringá, Bandeirantes e tal, eu e mais o gerente Renato da PAR, nós entramos em contato com a UPL, que é o fabricante do Triclopyr, né, do Triclon, né? E fizemos uma reunião online assim, né? E tinha 3 pessoas representantes da UPL, 2 moças e um rapaz lá, e eu e o Renato, né? E nós expomos para eles aí, nós tínhamos feito já um levantamento em Toledo, aqui, quantos produtores tinham sido prejudicados. Naquela época, a princípio, quando estourou, nós estávamos com 90 produtores, naquela época, antes de piorar mais outras coisas. Nós tinha 90 produtores que já estavam prejudicados com a uva, né? Abacate, tinha outras culturas, né? Mostramos para eles o problema, eles já tinham ouvido falar também, e falamos para eles, olha, a bula de vocês, as recomendações da bula de vocês está devendo, está deficitária. Está faltando melhores informações com relação à temperatura, umidade relativa do ar, bico, pressão, essas coisas todas aí. E aqui no Paraná, sempre teve uma legislação, desde de 85, que chama a resolução 22/85 que é uma resolução do meio ambiente, ambiental. Ela fala que tem que respeitar uma distância de 50 metros para aplicar agrotóxicos de culturas sensíveis, criação de animais, moradias, até de cidade, né? Então, é 50 metros, né? Que você tem que chegar com sua aplicação no trator, sabe? Você não pode chegar lá, até na beira do vizinho, se tem cultura sensível. Se for soja com soja, tudo bem, vai até lá na beira. Mas se for soja com bicho da seda, com uva e tal, parou por aqui. Não importa o produto. Não estou falando de trigo verde, estou falando de geral, né? Então, 50 metros, né? Na bula desse produto, nós fomos verificar se tinha alguma coisa, não tinha, só tinha para avião 2.000 metros, 2 quilômetros, que eles tinham que respeitar com a aplicação com avião. Tá. Não tinha nada. Daí, eu junto com o Renato, né, além dessa questão da temperatura, pressão e tudo mais, nós falamos assim para eles, olha, como vocês já colocaram na bula 2.000 metros, 2 quilômetros, então vamos colocar uma distância razoável aqui, pelo menos, né? Sei que não vai resolver, porque o produto ele é volátil, ele vai longe, mas pelo menos vai ajudar, ameniza, porque não tinha nada. 50 metros seria muito pouco. Então a gente discutiu com a empresa lá, conversou, e eles aceitaram, colocaram 500 metros. 5 quarteirão, né? É uma distância razoável. Então, se o agricultor, se o profissional da agronomia sabe que do lado dessa lavoura, a menos de 500 metros, tem uma cultura de uva da lavoura do cara, não pode nem recomendar. Ele não pode nem fazer receita, não pode nem vender o produto. Então, por ali, você já estanca a venda desse produto para uma área que tem uva do lado. Então, tem regiões que já matou até o uso do produto. Vai ter que usar outro produto, não pode usar aquele, né? Então, daí eles colocaram na bula esses 500 metros, foi de imediato, em 15 dias, a gente, no início, falou assim, ó, tem que ser imediato, colocou uma gravata, que a gente chama, que encaixa na boca da garrafa da empresa, e fica só os dizeres. Depois eles mudaram a bula. Não foi mudada a bula para o Paraná, foi mudada a bula para o Brasil. Para o Brasil 500 metros de cultura sensível, o que a gente colocou aqui, olha a importância,
Olha a importância do nosso trabalho da ADAPAR, né? A gente resolveu o problema de outros estados que a gente nem sabe o que tem. Mas assim, não é só uva, é cultura sensível, cultura orgânica, culturas sensíveis né, e várias, sim, então quer dizer, abacate, hortaliças, então entrou tudo ali. Então a empresa aceitou, né? E outra coisa importante que eu quero dizer aqui, o Werner pode me complementar, né, falando para eles, olha, os produtores de Bandeirantes, produtores lá, tiveram grandes prejuízos, né? Como é que vai ficar isso aí? Né? Um produto novo que está entrando na região, nada contra o produto, vocês estão registrados, estão cadastrados no estado, estão autorizados a aplicar. Mas, né, faltou, acho, uma comunicação melhor com relação a esse negócio de temperatura e tudo mais. Houve uma falha da empresa, né? Por mais que... Mas também tem os profissionais da agronomia também que recomendaram, né? Daí eles falaram assim, não, pode ficar tranquilo, que nós já estamos, nós vamos indenizar os produtores que tiveram prejuízo. E, segundo informações, o próprio Werner acabou de falar na palestra dele, já conversei com a Sônia, todos os produtores que tiveram prejuízo lá em 2020 com o Triclon foram indenizados. Eu não recebi mais nenhuma reclamação desse produto depois disso daí. Olha a importância do trabalho da ADAPAR, vocês E têm isso, parabéns. sem a gente fazer um auto de infração. Na conversa, a empresa entendeu, viu que o produto estava com um problema, né? Foi atrás, consertou, mudou a bula para o Brasil. Olha a importância do trabalho da ADAPAR no Paraná, né? E isso não é a primeira vez, já tivemos outras coisas aí, mas não é o papo agora, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Mas tem coisas... A gente já conseguiu até mudar do glifosato a monografia da Anvisa. A monografia dizia assim, glifosato, 48% na embalagem. Para a jardinagem amadora, produtos do Ministério da Saúde, baixou para 1%, mudou a monografia de 48%, baixou para 1% na monografia da Anvisa Brasília. Olha Já só. pensou no trabalho nosso aqui, do Paraná, mudando os produtos de registro lá em Brasília? Isso eu tenho prova, eu tenho guardado as monografias. Mas sabe por que isso acontece? Porque o trabalho realizado pela ADAPAR aqui no estado do Paraná é exemplar, é um trabalho muito sério, vocês estão de parabéns. É, profissionalismo, a gente leva a sério. Inclusive, a gente, com contato com profissionais da Anvisa, nós chamamos eles aqui, fizemos uma reunião lá em Curitiba, lá, Ministério Público junto, tá? Eles mudaram até a questão dos registros dos produtos lá em Brasília. Eu queria só fazer um parênteses da primeira pergunta ainda, sobre como é que muda. É que o agricultor e a sociedade enxergam o engenheiro agrônomo, profissional de agronomia, um profissional o médico do campo, vamos assim dizer, que vai a campo. Só que no dia a dia existem diversas atividades que o engenheiro agrônomo pode fazer. Tá? E uma delas é trabalhar como consultor de vendas, o que não tem nada de errado, porque imagina que você vai comprar um computador, você não sabe o tamanho do computador que você vai comprar, tal, você chega lá na loja, compra o computador e o que você quer ele não funciona. Se você está falando com um engenheiro de informática, ele vai te avaliar o seu uso e vai te vender o equipamento adequado. Então, o profissional de agronomia trabalhar na consultoria de vendas não tem problema nenhum. Só que o produtor e a sociedade precisam entender que na atuação, quando ele está atuando ali, o interesse dele é em efetuar a venda. E um bom profissional vai efetuar uma venda correta. Olha, para a sua lavoura, eu não tenho nenhum produto que se adeque, você compra na minha concorrência. Né? Esse é o certo dele fazer. Mas esse profissional está sendo pago pela... Tem meta a bater. Né? Justamente, ele é pago pela revenda. Então, o que o produtor precisa enxergar é o seguinte, que ele está fazendo um serviço que é ético, correto, tá? Mas ele está procurando mercado para o produto dele, né? Eu tenho esse produto aqui, que ele controla ervas em soja, eu vou procurar as lavouras de soja para colocar esse produto. É diferente do profissional de agronomia que atua na consultoria ou assistência técnica. Ele tem a visão ao lado do produtor. Porque hoje, com inúmeras possibilidades de uso, inúmeros produtos, inúmeras tecnologias, ele tem que estar ao lado do produtor para escolher o melhor caminho. Né? Então, olha, vamos plantar milho ou trigo? Até na decisão econômica, meus clientes que eu trabalho mais com videira, qual variedade você vai produzir? Né? Qual época você vai podar? Né? O preço em novembro é um, em dezembro é outro, em abril é um. Em abril eu estava R$6 o quilo, agora em maio está R$2,50. Né? Então vamos programar a colheita para abril. Você participa da decisão econômica, né? Para que a atividade seja viável. Qual produto você vai utilizar? Eu sempre busco o menor custo, a maior eficiência. Então, quando você está ao lado do agricultor, o enfoque do profissional é completamente diferente.
E isso que precisa ser claro, né? E muitas vezes o produtor não tem essa visão, né? E como o mercado de insumos para a agricultura é um mercado de muitos recursos, né? O produtor é assediado inúmeras vezes. Você tem uma propriedade 24 horas por dia. sim, você tem uma propriedade aqui, da empresa A, da empresa B, da empresa C, e como é que ele vai conseguir definir qual a estratégia que ele vai utilizar, né? Então, à medida que evoluir, ver que, não, peraí, eu tenho que ter um profissional, ele é que vai me ajudar a escolher, né? Não é o vendedor da farmácia que te indica o remédio, é o médico que vai te indicar. E se ele for consultor. Justamente. Então, é uma atuação completamente diferente. Você ajuda no processo de tomada de decisão. Tá? Essa que é, na verdade, é a função básica do profissional de agronomia, que é auxiliar na produção. Ele pode ser através da iniciativa privada ou através das empresas de extensão rural, né? Tanto faz, mas o enfoque é olhando a atividade. E quando você está lá, você não está olhando somente aquilo, vim aqui para olhar a sua lavoura de uva. Tá, mas você está com um problema de erosão ali, tá vendo? Ou a área do seu vizinho, você está jogando água no vizinho, nós temos que resolver isso também. Mas é muito dinheiro para esse ano, então vamos fazer um pouco esse ano, um pouco ano que vem. Você vai olhar o problema de comercialização, o problema de todo o conjunto, a compra de equipamentos, qual que justifica, qual que não justifica. E só queria relatar mais um caso da ADAPAR, diferente de agrotóxico. Existe uma doença que foi introduzida no Brasil, uma doença da videira, não existe no Paraná, existe basicamente no Nordeste. Tá? 2 anos atrás, não, 5 anos atrás, 6, nós compramos material propagativo de um viveiro conhecido. Chegou esse material e quando chegou para os produtores, num certo momento nós identificamos que poderia estar sendo introduzido na região uma doença, essa doença que existe no Nordeste, que não existe aqui, via esse material propagativo, né? Na mesma hora foi acionada a fiscal da ADAPAR, encaminhamos o material para o laboratório identificou que aquele material estava contaminado, a ADAPAR veio, fiscalizou todas as áreas que já tinham recebido material, acompanhou a erradicação da uva em todos esses parreirais que já tinham sido enxertados, acompanhou durante 1 ano para ver se havia manifestação de focos ali, então conseguiu parar a introdução dessa praga. Comunicou o Ministério da Agricultura, que chegou até o viveiro, que chegou até o fornecedor, identificou na área do fornecedor que o fornecedor não tinha observado a presença da doença e estava mandando material para o Brasil inteiro, foi todo erradicado a área de produção do fornecedor que havia sido contaminado. Então, ainda bem que não sei o que eu estou falando aí. Que problema. Não, sim, é um negócio sério. E essa doença, para você ter ideia, é uma bacteriose, igual, parecida com o cancro cítrico, vou assim dizer. Em clima chuvoso, para a bacteriose é onde ela se alastra. No Nordeste, que é um clima seco, uma das variedades não se consegue produzir mais. Num clima seco, você imagina essa doença num clima chuvoso, o potencial de dano que ela tinha aqui. Então, muitas vezes a gente não vê esse trabalho, muitas vezes não reconhece, mas o trabalho que o profissional tem que ter, qual que é a função de cada um, né, nesse tabuleiro, né, e aí exercer adequadamente a sua função. Olha, essa informação eu nem sabia. Então, ainda bem que não sou eu da parte que estou falando, né, ele que acompanhou essa questão. Só complementando o que o Werner falou, que nem ele falou, ele dá assistência para 50 produtores de uva, né, e lá na região de Ponta Grossa, lá, tem a empresa, vou falar o nome porque é coisa boa, se fosse coisa ruim não ia falar, né? É a antiga Batavo, que hoje chama Frisia, né? Então ela é uma cooperativa muito séria, junto com a Castellana e outras lá. Eles têm em torno de 35 engenheiros agrônomos que dão assistência para os produtores, que nem o Werner dá para 50 produtores de uva, que são menores, pequenos. Lá é assim, 7 produtores de grãos, que são grandes, né? Ou 5, 4, ou 8, ou 10 para cada agrônomo. Então cada agrônomo tem os seus produtores. E o interesse lá não é vender agrotóxico, não é vender adubo, não é vender semente. Diferenciado. É a produção da maior produtividade possível, com o mínimo de custo possível, com o mínimo de agrotóxico possível, o mínimo de fertilizante possível. É agronomia na essência, a verdadeira agronomia. É isso que a gente precisa espalhar, não só para o Paraná, no Brasil inteiro. Então, nós temos revendas ruins, vamos dizer assim, tem as boas também, cooperativas ruins, cooperativas boas, né? Se todo mundo tivesse um sistema igual o Werner, que ele dá assistência, por exemplo, ele tem 50 produtores que contrataram ele, que não se preocupam, que ele vai lá ver se tem doença, se não tem, se tem praga, se não tem, ele recomenda o produto que se precisar usar, vai ser usado, né? Olha a economia que esses 50 produtores têm com ele, estando lá, né? Com adubo, com
não ter nenhum espertalhão que vai lá forçar a usar um contrabando, um produto ilegal, um produto roubado, falsificado, que acontece hoje, né? Na mesma coisa lá na Frisia, os agrônomos circulam, né, nessas fazendas, nesses proprietários, verificam se está em nível de dano ou não está, para aplicar no momento certo, se precisar. Então eles fazem redução do uso de agrotóxico, usam o adubo conforme necessário, né? Faz análise, acompanha tudo lá, e qualquer problema eles chamam a gente da APAR, nós estamos sempre ajudando eles lá no que for preciso, né? Então isso é agronomia. Então eles têm sempre as maiores produtividades do Brasil. É lá na região lá da Frisia, lá da Caçulanda e tal, e vem... eu já estava lá, fiz até estágio lá, esses dias em 1987, eu quando era recém-formado, né? E tinha a questão, estava bem no início assim, do plantio direto, o famoso plantio direto. Daí vinha gente do Mato Grosso, Goiás, tudo ver o que era o plantio direto. E naquela época eu já acompanhava, que os agrônomos já faziam isso, já faziam essa assistência técnica. O próprio presidente da cooperativa é agricultor. Eles não têm interesse nenhum em ganhar dinheiro vendendo agrotóxicos. E eles não ficam também vendendo para fora dos cooperados. Só compram os produtos que necessitam. Só para você ter uma ideia, em 2016, nós, junto com a Embrapa, foi feita uma pesquisa que 67 marcas comerciais de várias empresas não controlavam a ferrugem da soja. Então você pensa assim, um produto que não controla... Tinha um registro. Tinha um registro em Brasília, no Ministério. Por lei você E cadastro no Paraná. Só que com os estudos ao longo dos anos, ele foi perdendo a eficiência das pragas. Então não é uma praga só, eles controlam várias doenças lá. Para a ferrugem da soja, conforme a Embrapa, aquelas 67 marcas não funcionavam mais. E o que aconteceu? A ADAPAR, junto com a Embrapa, fez um documento e suspendeu essas 67 marcas. Não proibiu de vender as 67 marcas, restringiu especificamente para a ferrugem da soja. Então, por que um agricultor, um produtor, vai usar aquele produto, vai aplicar tantos litros lá na propriedade dele para matar a ferrugem da soja, se não mata, se não controla? Para que você vai tomar um remédio para uma doença que você não tem, né? Então, nós tivemos lá na Fundação ABC, que faz as pesquisas para a Frisia, para a Caçulanda, você vê, eles têm os pesquisadores deles na Fundação ABC. E antes da gente restringir, porque nós sabemos que eles são altamente tecnológicos, né? Nós mostramos 67 marcas comerciais para eles, né? Que eles têm os estudos deles. Não é a pesquisa da Embrapa, ele tem a pesquisa particular deles. Mostramos para eles assim, nós vamos atrapalhar vocês, nós sabemos que eles são tecnológicos, essas 67 marcas, se a gente proibir de usar para a ferrugem da soja, o pesquisador olhou para a nossa cara e deu risada. Ele falou, vocês estão 3 anos atrasados. Nós já não usamos esses produtos faz 3 anos. Olha só. Olha a importância. Olha a importância de um agrônomo, um trabalho sério, de um pesquisador, fica usando lá 67 marcas, jogando na propriedade para controlar uma doença que não controla. Jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora e poluindo o meio ambiente. Poluindo o meio ambiente, matando, causando resíduo. Né, causando resíduo nos nossos alimentos, né? Deriva para o vizinho e outras coisas mais, né? Então, olha só a importância da agronomia. Por isso que o Brasil, né? A agronomia, a produção, o agro, leva o país nas costas, né? Porque a gente tem profissionais capacitados aqui. Dá orgulho de falar que o Paraná e o Brasil é top. A gente não perde para nenhum outro país, não, nessa produção de grãos e de agricultura, sabe? Olha aí, pessoal, que bate-papo gostoso aqui com o Werner Genta, ele que é agrônomo, consultor em fruticultura, e também o João Miguel Tosato, fiscal, você tem chefe? Coordenador do Paraná. Fiscalização do agrotóxico. Ei, Tosato, famoso Tosato. Tá certo, então. Tem espaço para mais uma historinha curta? Claro, o tempo já tem. acabou. É boa. A história boa é boa. Ali em Marialva a gente começou a ter um problema com ácaro em videira, muitos anos. E aí, 2 produtos só, registrados, perda de eficiência, não controlava. Certo dia, estou num evento, fora daqui, o cara falou assim, eu falei que tinha problema de ácaro, ele falou assim, olha, tem solução. Eu falei, como é que é? Ele falou, é isso, solução é utilizar o ácaro predador. Chamamos o cara aqui, ele fez uma palestra e tal, falou, vamos trabalhar com isso. Então, conseguimos recurso e fomos trabalhar com ácaro predador. Né? Bom, primeira coisa, nós fomos lá para Santa Catarina, onde esse profissional trabalhava, para usar os técnicos da região para conhecer o ácaro predador, que a gente não conhecia. Tá? Esse aqui e tal. Aí montamos uma biofábrica de ácaro predador. Como é que é simples? Simples, você planta feijão, depois você põe o feijão numa outra estufa, solta o ácaro rajado, comum, a praga, ele multiplica, depois você põe para outra estufa, solta o predador come o rajado, só sobe o predador, você corta as folhinhas de feijão e distribui nas lavouras de uva. Simples.
Fizemos 28 tentativas, sucesso em 3. Desistimos da biofábrica. Mas nós nos treinamos e vimos que o acro estava presente, a gente não sabia olhar, a gente não conseguia identificar o acro na lavoura. Olha só. Tava né? lá já. Estava lá já. E na hora que É. você passa veneno, acontece? Você vai matando o acro. Mata Você mata é. o predador. Aí, o que nós fizemos? Bom, os técnicos estavam já treinados para identificar, fizemos um projeto de treinar os produtores, né? Aí nós treinamos junto com a Emater, Ampef, tudo, 240 produtores, mas não adianta você treinar o cara e não dar uma lupa. Compramos uma lupinha para ele poder chegar lá, Olha só. ele vê o acro lá na lavoura dele. E depois do treinamento, ele foi acompanhado durante 1 ano pelos profissionais, distribuíam nas áreas ali. Então a gente ia lá, o profissional acompanhava, olhava tal, ia vindo a ocorrência de ácaro predador. Depois descobrimos que tem algumas empresas que produzem, então quando a população é baixa a gente compra. Chamamos a UEM, fizemos uma parceria de pesquisa durante 2 ou 3 anos, não lembro exatamente. Ela acompanhou semanalmente as áreas, arranjamos estagiário de Marialva, coletava a folha, vinha aqui na UEM, contava quantos acros rajados tinha, quantos predadores. Você tem a curva da população de acros ao longo do ano, quando surge o predador, o controle que ele faz. Então você tem um embasamento científico, dá o apoio, o treinamento do profissional que trabalha no campo, o treinamento do produtor, e hoje a utilização de acaricida, pelo menos eu não posso falar pelos outros, que eu não acompanho todos, mas das áreas que eu olho se reduz a 15% da área. Praticamente todos os produtores já sabem, conhecem, identificar. Quando ele tem dúvida, ele chama um profissional, né? Então você passa a entender a dinâmica daquela praga e assim consegue reduzir a utilização do agrotóxico, né? Utilizando uma estratégia de controle biológico. Inimigos naturais. Inimigos Temos que naturais. conhecer os inimigos naturais, que são nossos amigos. Sim. Olha aí, pessoal, que bate-papo gostoso, informações, são cases reais, né? De sucesso aí. Os insucessos a gente não conta, né? Tá certo, então. Eu só tenho mais uma pergunta. Eu sei que a gente já está estourado o tempo aqui, mas está muito legal o bate-papo. Você comentou sobre produtos contrabandeados. Como é que tem sido isso? Vocês têm muitos registros? E onde? Olha, bom, a fronteira é o pior lá, né? Mas assim, tá vindo muito paraquat, que foi proibido, né? De uso no Brasil. No Brasil, não é no Paraná, foi no Brasil. Tá vindo paraquat da Argentina, do Paraguai. Tá vindo paraquat em embalagem de fertilizantes foliares, embalagem de 20 litros. Daí a gente coletando a amostra, analisando, e tá dando paraquat mesmo. Até em doses, em concentração maiores do que o paraquat brasileiro, que era vendido antes, né? Nesse momento, nossos colegas estão lá na fronteira, lá no sudoeste, no oeste. A Operação Ágata, pode bater no Google aí que você vai ver, né? Falei na apresentação hoje de manhã. Então, assim, a gente recebe denúncias, tem denúncias anônimas, tem denúncias que, só não fala meu nome, porque é um negócio perigoso, né? E junto com a Polícia Federal, junto com o IBAMA, com a Receita Federal, com o Ministério da Agricultura, a gente faz operações. Mas no dia a dia de rotina, nossos fiscais estão a campo. Vira e mexe, a gente encontra alguma coisa ou outra na propriedade agrícola, aí o fiscal já apreende, mas é um perigo, porque o nosso fiscal está sozinho, né? Não tem polícia junto, e já aconteceu, cara armado e tudo mais. Só que a quantidade, muitas vezes, que a gente aprende é pequena, porque são os produtos em embalaginhas assim de 500 gramas, porque você usa, conforme o produto, 3 gramas num quarteirão, 1 hectare. Um quarteirão, 3 gramas. Então, 500 gramas dá para muita área. Então você pensa, é pouquinho. Não, mas o tamanho da área que ele cobre é muito grande, né? Muito grande. Então a gente tem denúncias e a gente vai atrás, faz apreensões, autua quem vendendo é mais difícil. Mas o agricultor que está recebendo leva uma multa nossa. É pesada a multa? Pesada a multa. De quanto que é? Em torno de 35 mil. Não sei, depende do tamanho do produtor também, né? Mas o que dói mais neles é a questão do Ministério Público e da polícia, porque é crime, né? Então, se a polícia quiser, ele vai para a cadeia. No caso, a área também fica embargada ou não? Se ele aplicou o produto, a gente pode interditar a produção e até destruir a produção. Já aconteceu. De feijão, de outras culturas aí, né? Porque não é que a gente vai comer um negócio que nem sabe. Nós coletamos a amostra de um produto que foi apreendido, que não tinha nem rótulo, um pacotinho de 500 gramas, né? Geralmente, os produtos normais, ele tem 1 ativo, 2, 3, até 5 ativos, 6 ativos. Esse produto que nós mandamos analisar, que era um contrabando, que não sabia o que tinha dentro, tinha 25 ingredientes ativos no pacotinho. Eu tenho análise disso aí. 25 ingredientes ativos. Tinha inseticida, fungicida, herbicida. Se você passa na tua lavoura, você mata a tua lavoura.
Nossa, em um único produto? Porque herbicida, uma varredura, uma sobra. Jogaram tudo dentro e venderam. E o agricultor compra um negócio desse, primeiro que ele não pode falar para ninguém, porque o nego já vai denunciar. Polícia pode ser preso. Para nós vai ser multado, né? E para o bandido, se ele reclamar, o bandido pode ameaçar ele de morte. Ele vai perder a lavoura e tem que ficar com a boca fechada, né? Então, é contrabando, a gente fala, não use, tome cuidado, os caras ficam, né? Ah, é bem mais barato. Tá, mas o que tem dentro? Qual a qualidade disso? Não sabe. Né? Qual que é os benefícios? Barato sai caro. Só problema, né? Problema é contaminação ambiental, contaminação dos nossos alimentos, né? Pode ser preso, já aconteceu. E mesmo o produtor que acha que está tendo um Vantagem. lucrinho ali, uma vantagem, no processo químico de produção da indústria química, muitas moléculas às vezes são caras porque durante o processo ela tem contaminante, que é tóxico para você, para o meio ambiente. E os produtos, né, que são comercializados, eles são limpos desses produtos, para que você tenha somente aquela molécula, né? Agora, esses produtos de baixo preço, você não sabe o que tem dentro. Às vezes você tem a molécula que você quer e tem, que nem falou, tem mais 24 contaminantes ali dentro, e um deles pode fazer mal para você que está aplicando ou para a tua propriedade, né? Então essa expectativa de lucro, desse lucro a mais, né, essa esperteza, na verdade você está agindo fora da lei, isso é um absurdo. Tá certo, então, agradeço a presença do Tosato e também do Werner Genta nesse bate-papo nosso. Tranquilo. Tá, joia. Obrigado pelo convite. Estamos aí para esclarecer e mostrar um pouquinho do nosso trabalho da parte que infelizmente muita gente não conhece. Foi um prazer. Tá certo, então, pessoal, falamos com esses dois profissionais que participaram aqui do workshop profissional sobre agronegócios. A gente volta em breve com mais assuntos, com outros entrevistados. Tchau, tchau.